Bom dia, graça e paz, bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma conexão das 6 para juntos buscarmos, clamarmos, orarmos a Deus. Deus seja louvado por esta manhã, por esse momento de conexão, por esse momento onde o Espírito Santo nos permite primiciar esse dia ao nosso Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso. Então, louvado seja o nome do Senhor. Já vai compartilhando essa live com mais alguém, envia para os seus amigos, envia aí para os grupos de WhatsApp e vamos abençoar outras vidas, abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Vamos lá, vamos começar o nosso devocional. Hoje, dia 26 de março, nós estamos aqui hoje fazendo a leitura do devocional Vida com Cristo e nós faremos a leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, no capítulo 14 e no verso 19. Capítulo 14, verso 19, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Nós faremos essa leitura desse texto que diz assim: dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Você caminha entre os filhos dos homens como um ser de outra raça. Não pertence ao mundo, assim como Cristo não era do mundo. Você pode dizer com o apóstolo favorecido, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então agradeça a Deus por isso e agradeça ainda mais porque você tem uma garantia infalível de que sua vida continuará aperfeiçoada. E aperfeiçoada, pois diz o texto, porque eu vivo, vocês também viverão. Essa é a promessa de Deus. E a promessa de Deus para as nossas vidas é que nós teremos uma vida em constante aperfeiçoamento, uma vida de transformação, uma vida de fortalecimento e uma vida onde constantemente seremos transformados em Deus. Transformados a nossa mente, transformado os nossos comportamentos, transformado tudo ao nosso redor. Quanto mais estivermos conectados com Cristo, quanto mais conectados em Deus, certamente nós viveremos e avançaremos. O apóstolo João está dizendo que dentro de pouco tempo o mundo não nos verá mais, mas eles o verão,
O que o apóstolo João está querendo dizer? A respeito da evolução e da transformação do caráter, da transformação do seu comportamento, do seu posicionamento. Quem outrora vivia de uma forma, hoje vive totalmente diferente. Quem outrora vivia fazendo alguns comportamentos, tendo alguns comportamentos, hoje já não tem mais. Quem outrora falava algumas coisas indecentes, indecorosas, algumas coisas que não condiziam com a sua posição, com a sua vida, outrora não viverá mais assim e será transformado. É isso que o apóstolo João está dizendo, que dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. O mundo não verá mais a minha pessoa. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Jesus está dizendo, eu serei tomado, serei levado, morrerei por vocês, entregarei a minha vida por vocês e vou para o céu, e o mundo já não vai me ver mais, mas vocês terão acesso a mim. Vocês terão acesso a quem eu sou. E vocês também terão uma vida constante, uma vida transformada, uma vida mudada. O que Cristo está falando aqui é acerca do relacionamento, é acerca da nossa vida de comunhão com Ele, da nossa vida de caminhada ao lado de Cristo. Porque nós caminhamos aqui na terra como uma pessoa de outro mundo, acreditando que breve Jesus virá para nos buscar. E de repente as pessoas vão dizer e olhar para nós e falar, mas que mundo você vive? Por que você é diferente? Por que o seu comportamento não é igual o da maioria? Por que você não segue as modinhas? Por que você não segue o sistema? Porque você não pertence a esse mundo. Porque a sua mente não pertence às coisas desse mundo. Mas você pertence a Jesus Cristo. Você está conectado com Cristo. E nós precisamos entender e saber que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. O que é verdadeiro? E que entendimento é esse que o Filho de Deus nos deu? Ele nos deu o entendimento de que Jesus Cristo, isso mesmo, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E este é o verdadeiro Deus, digno de honra, digno de glória. E é Ele quem nos dá a vida eterna. É Ele quem é a vida eterna. Então, por isso, nós agradecemos a Deus ainda mais, porque através de Cristo Jesus nós somos transformados. E através de Cristo Jesus, nós somos elevados a um outro nível. Um nível de aperfeiçoamento e de transformação, porque Ele é a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O único que pode nos libertar do velho homem, o único que pode nos libertar da mentira, o único que pode nos libertar da prática do pecado, o único que pode nos libertar de uma vida totalmente conturbada, esse é Jesus. É Ele quem pode nos libertar, nos transformar, nos moldar e nos fazer filhos de Deus, nos fazer herdeiros do céu. É por isso que nós
Precisamos entender que vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Vivemos nesse sistema, mas não somos desse sistema. Vivemos na sociedade, mas o nosso comportamento não pode ser reflexo da sociedade. O nosso comportamento precisa ser de uma vida em Cristo Jesus. Uma vida de relacionamento com Deus. Para que se cumpra o que João está dizendo, que dentro de pouco tempo vocês não me verão. Jesus está dizendo, dentro de pouco tempo eu não estarei mais aqui. O mundo não me verá mais. As pessoas não me verão mais. Mas vocês, os meus seguidores, os meus discípulos, me verão. Vocês, os meus discípulos, estarão comigo porque eu vivo. E porque eu vivo, vocês também irão viver. Porque eu vivo, vocês também irão caminhar comigo. Jesus faz uma promessa. E a promessa é que ele iria nos preparar lugar. E depois voltaria para nos buscar. Jesus está dizendo, eu estou preparando uma morada para vocês viverem eternamente do meu lado. E a minha pergunta, e eu já caminho para o final, é: como viver eternamente ao lado de alguém que nós nunca nos relacionamos como nosso verdadeiro amigo, como nosso verdadeiro companheiro, como nosso Deus? Porque às vezes passamos dias sem se relacionar com Deus. Passamos dias sem falar com Deus. Passamos dias sem sequer trocar uma palavra com Jesus. E aí, como viver a eternidade ao lado de alguém que a gente não conversa? Como seria para você viver a eternidade ao lado de alguém que você não conhece, que você não tem relacionamento? É como você chegar num lugar que você não conhece ninguém e quando você entra nesse lugar, ninguém te cumprimenta, todo mundo em silêncio, todo mundo olhando talvez algum objeto, um conversando com o outro, e você se sente um peixe fora do aquário. Porque as pessoas estão ali com seus relacionamentos estabelecidos e você é o único diferente. É por isso que nós precisamos entender que nós estamos aqui de passagem, mas o nosso verdadeiro lugar é ao lado de Jesus Cristo. É ao lado do nosso Senhor Deus. Por isso precisamos estabelecer relacionamento com Ele. Estabelecer relacionamento com o céu. Porque somente assim nós viveremos. Porque só Jesus é a vida. Olha aí, nós precisamos entender que só Jesus nos dá a vida eterna. Vivemos nessa terra, mas não permaneceremos ou não pertencemos nessa terra, a essa terra. Por quê, pastor? Porque Jesus Cristo vive em nós. E se Ele vive em nós, certamente nós viveremos. Iremos além do sistema, além de toda a crença, além de tudo que existe. Porque nós não dependemos mais do ciclo terreno em forma de sistema totalmente corrompido. Mas nós dependemos de um relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus nos faz ter uma vida transformada e criar um novo ciclo aqui na terra. Porque nós estamos aqui, mas não pertencemos aqui, porque pertencemos aos céus. Eu quero orar com você e pedir para que o Senhor nos ajude a cada dia
a ter mais dele e menos de mim, mais do Senhor e menos de nós, para que ele nos fortaleça, em nome de Jesus. Senhor, nessa manhã eu quero clamar juntamente com os meus irmãos. A tua palavra disse que o mundo, Senhor, não nos verá ou não te verá mais. A tua palavra diz que, porém, nós o veremos pelo nosso relacionamento com o Senhor, pela nossa vida de intimidade, de comunhão com o Senhor. E o Senhor também disse, porque eu vivo, vocês também viverão. Pai, nós acreditamos nessa promessa. Nós cremos na vida e na vida eterna, e é por isso que nós continuamente te adoramos e te exaltamos. Como disse, Senhor, o texto, nós não somos daqui. E certamente voltaremos para casa, que é o céu. Prepara o nosso coração, prepara o nosso ser, nos prepara, Senhor. Molda o nosso caráter, molda o nosso comportamento, molda a nossa vida, molda, Senhor, tudo o que fazemos e fizermos. Senhor, transforma tudo em nós, para que nós possamos continuamente exaltar o Senhor, glorificar o Senhor, enaltecer o Senhor e sempre, sempre, Senhor, colocar o Senhor como primícia na nossa vida. Abençoe esse lar, abençoe essa família, abençoe, Senhor, essa casa. Manifesta a sua glória, Pai, para que nós possamos continuamente exaltar o nome do Senhor. Para que nós possamos continuamente engrandecer o nome do Senhor. Pai, nós oramos nessa manhã um com o outro, para que nós sejamos fortalecidos. E quando tudo vier, Senhor, para nos desestabilizar, quando tudo vier para roubar a nossa fé, quando tudo vier para tentar, Senhor, tirar o nosso foco de Ti, que nós permanecemos. Que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. Que os nossos olhos estejam no Senhor. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã que está comigo nesse momento. Para que o Senhor os fortaleça. E para que eles possam declarar, Pai, que nós vivemos porque o Senhor está em nós. Porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Então, Senhor, te louvamos, te agradecemos e bendizemos o nome do Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus. Obrigado, permaneça conosco e nos fortaleça diante da tua grandiosidade, do seu poder e da sua paz que excede todo entendimento. Esteja conosco, Pai, transformando o nosso dia, transformando a nossa caminhada, transformando tudo o que nós fizermos. Abençoe os seus filhos, dê um dia de paz, um dia de trabalho abençoado, abençoe o seu lar e que a sua presença manifeste sobre eles, Senhor. Que a sua bênção esteja sobre eles. Senhor, que o Senhor mude a atmosfera do lugar onde ele está. Que o Senhor mude o sistema, que o Senhor mude a casa, que o Senhor traga paz na família, que o Senhor repreenda todo o mal. Nós te clamamos nessa manhã, nós buscamos a tua face nessa manhã, para que o Senhor esteja em nós e nós sejamos um com o Senhor. É o que nós pedimos e clamamos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a cada um. Que a paz do Senhor esteja sobre o seu lar. E que o Espírito Santo possa te direcionar e guiar em nome de Jesus. Queridos, hoje dia 26 de março,
E a nossa leitura bíblica diária, que nós estamos fazendo como plano de leitura bíblica, para que nós possamos ler a Bíblia dentro de um ano, e esse ano de 2026 nós leremos toda a Bíblia. Então, o texto bíblico para hoje é Juízes, capítulo 17 e o capítulo 18 de Juízes. Juízes, capítulo 17 e o capítulo 18. Nós faremos a leitura desses dois capítulos. E queremos convidar você a ler a palavra e a meditar na palavra em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Tenha um ótimo dia. Que a paz do Senhor esteja sobre o seu lar. Em nome de Jesus.